Tô com minha saia aqui toda cortada. Antes de começar a costurar, eu vou passar todas as marcações do meu molde. Todos esses desenhos aqui que eu fiz deixando espaço para pince, onde que começa a minha pince, onde que termina ela, o tamanho da minha bainha da saia. Todas essas marcações eu vou riscar no meu tecido, tanto no tecido quanto no forro, e aí eu volto com vocês. Pronto, já fiz a marcação com giz aqui da minha saia. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar todas as pinças. Então, eu vou pegar o tecido onde eu marquei, vou dobrar no meio da pence aqui. E aí, vou passar a agulha com linha para poder fechar essa pence aqui. Vou fazer isso com todos os tecidos, tanto com o tecido da saia, quanto com o tecido do forro. Já fiz o alinhavo aqui, ó, de todas as peças, tanto o tecido do forro, quanto o tecido da saia. E aí, agora a gente vai passar para a máquina para poder passar para a costura. A minha pinça já tá finalizada, já fiz a costura e fiz a limpeza também para tirar o restante de linha do alinhave. Agora eu vou unir a minha saia. Vou pegar a parte da frente, vou colocar com a pinça finalizada virada para mim. Vou pegar uma lateral aqui, lembrando que essa costura, que esse espaço que a gente deixa no meio, né, é de margem de zíper, então ele tem que ficar sempre pro meio da saia. A lateral dele aqui, ó, vou jogar ela pra lateral da minha saia. Opa, tudo lado contrário. Aqui a pinça. A parte do zíper jogada pro meio. Vou jogar aqui a lateral. Vou colocar a lateral da saia em cima da lateral. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Margem do zíper aqui, ó, pro meio. Vou colocar uma em cima do outro. E aí agora eu vou fazer uma alinhave aqui pra segurar essas duas pontas e fazer uma costura em cima. Porque aí eu já vou ter a minha saia inteira. Pronto, aqui agora a gente tem nossa saia inteira costurada. Unida pelas laterais, aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com o forro. Vou passar agora a máquina de overlock nessas duas laterais aqui, ó, que eu fiz a costura, né? Juntando o meio com a parte de trás, né? A parte da frente com a parte de trás. E vou passar a máquina de overlock também no meu acabamento. Eu vou aproveitar que eu tava passando o overlock aqui no forro e já vou aproveitar e passar também aqui nessa lateral, nas duas pontas e na barra. Quando eu for passar o overlock aqui na barra, eu vou jogar essas costuras aqui pro lado de fora. Essa costura aqui vai ficar virada para a margem do zíper e essa outra costura virada para a margem do meu zíper. Agora eu vou pegar e passar essa parte da minha saia aqui, lembrando que a gente não pode passar ferro quente na parte do forro, porque o forro ele encolhe quando entra em contato com o calor. Eu vou passar aqui para assentar essas pinças que eu fiz, e aí eu vou ficar dobrando elas para um lado, para na hora que eu for colocar junto com o forro, essa pinça aqui, esse volume de tecido da saia vermelha fique para um lado, e o volume da pinça do forro ela fique para o outro, para que fique distribuída e não faça volume. Meu ferro já tá ajustado para o tipo de tecido que eu tô costurando. O que eu vou fazer agora é vincar todas essas pinças para um lado, não importa que lado seja, não importa que você dobre ela para um lado, para quando você for colocar o seu forro, você dobrar a pinça do forro para o outro lado, para não fazer barriga. Quando você for virar, para poder passar o ferro desse lado aqui do tecido, né, para você conseguir abrir a sua costura, para ela ficar certinha, toma cuidado para você acabar não passando o ferro por cima e vincando essa sobra de tecido aqui, que seja, talvez você jogou para um lado, quando você for passar, você acaba jogando para o outro, ele fica meio torto. Então aqui, ó, você dá uma puxadinha, vê, por isso que é sempre interessante você jogar essas abas de costura aqui em direção à margem do seu zíper, porque aí você consegue fazer isso aqui, ó, por exemplo. Eu consertei aqui a minha margem, joguei o meu tecido, eu sei que se eu passar meu ferro assim, ele vai seguir certinho. Pronto, a minha saia tá toda passada já. O que eu vou fazer agora é grudar o meu forro junto com essa saia. Então, eu vou pegar ele aqui, com a minha saia com as pinças viradas pra mim, com a parte da costura virada pra mim, e vou pegar o meu forro e vou virar a costura pra saia. Então, eu vou colocar aqui, ó, pince com pince, lembrando de colocar uma sobra de costura, uma sobra, né, para um lado e a outra sobra para o outro, para que ele fique dividido assim, ó, dessa forma.
para não fazer barriga. Se você colocar as duas para um lado só, faz volume. E aí quando você for vestir, talvez marque o seu tecido. Então você distribui ele, joga a sobra para um lado, uma sobra para o outro. Eu vou fazer isso ao redor da minha saia inteira, colocando pince em cima de pince, colocando um alfinete em cima, para poder marcar, para que a minha costura ela bata certinha uma na outra. Vou fazer isso também com as laterais da saia, jogando a costura para um lado, uma costura para o outro e colocando a pince. E quando eu terminar de fazer isso aqui, eu volto com vocês para mostrar como é que ficou. Prendi todo o meu forro aqui na minha saia, né? Com os alfinetes, tá vendo? A costura pince em cima de pince, costura da lateral em cima da costura da lateral. Rodei a minha saia. Tem algumas partes aqui que sobrou um pouco de tecido, porque provavelmente na hora de costurar, né? Tá vendo? Um pouquinho de sobra, mas isso aqui não é um problema. Porque esse tecido estica, então é melhor que ele fique um pouco, o forrinho fique levemente folgado, não é um problema. Se tiver muita sobra, aí sim você aperta. E aí agora o que eu vou fazer é passar uma costura na máquina bem leve com fio, com um tamanho de costura mais ou menos em 3, 4, assim, só pra dar uma segurada. Até essa pinça aqui das costas, só pra juntar os dois tecidos, né? A gente ainda vai fazer uma costura pra poder colocar aqui o nosso cós. Mas só para facilitar, né, para esse tecido aqui não ficar soltando e eu poder tirar os alfinetes, eu vou passar uma costura. Pegando dessa pence aqui das costas, rodando a minha saia inteira e chegando aqui até a outra pence. Eu não vou prender até aqui porque a gente ainda vai colocar o zíper, vai fazer o acabamento. Nesse passo aqui, o ideal é que você faça uma alinhave antes de começar a sua costura. Como meu tecido tá todo preso aqui, eu já tô acostumada a fazer isso, eu vou fazer essa costura sem fazer o alinhave antes. Mas se você não tiver prática, o ideal é que você deixe esse tecido bem preso para que ele não corra ou fique torto, tá? Essa costura aqui, eu tô fazendo ela com o pé da máquina encostado na ponta, né? Que é só uma costura aqui para ajudar a segurar o tecido. A gente ainda vai grudar o cós, então você pode fazer ela o mais rentezinha possível, que é só para segurar mesmo. Eu tenho aqui o meu cós da frente e tenho aqui o cós das minhas laterais, né? Então, a primeira coisa que eu vou identificar aqui, essa aqui é a parte reta, né? Que é a margem do zíper. Então, eu vou juntar essa com essa parte aqui. Parte reta pra cá. E essa com essa parte aqui. Então, eu vou abrir Vou abrir o meu cós aqui. Vou abrir a minha lateral. Vou juntar esses dois tecidos um no outro. E vou passar uma costura aqui pra poder unir. Tanto desse lado quanto desse outro aqui. Vou juntar essas duas partes. Alinhava esses tecidos, eu vou prender aqui com alfinete mesmo, mas se você não tiver confiança em fazer isso aqui só com alfinete, alinhava ele. Terminando de costurar essas duas partes, a gente tem o nosso cós inteiro. Aí, dobrando no meio aqui, ele já faz curva natural. Tá vendo? Ele não fica reto. Mas ele faz uma curva natural que acompanha a curvatura da nossa cintura. Eu vou pegar, vou passar aqui agora para vincar essa costura para um lado. Vou vincar esse pro lado do zíper, do de cá. E esse aqui, vou vincar pro outro lado. E aí, ó, nessa costura aqui, eu vou dar um pique. Vou dobrar no meio. E vou dar um piquezinho com a minha tesoura. Para que quando eu dobrar, não fique com uma sobra de tecido esquisita. Vou cortar de um lado, dobro no meio, corto do outro. Pra ele ficar assim. Que aí, quando a gente for fazer essa dobra aqui, ele fica um pouquinho mais certinho. Quando vocês forem cortar a parte do couro, gente, toma cuidado e faz devagar, com atenção, porque você pode ver aqui que o meu cós ele não ficou certinho de um lado do outro, né? Ele tá meio torto, minha tesoura tá meio esquisita. Mas isso aqui eu vou acertar. Então, quando você for cortar o seu, corte com paciência para que você corte isso aqui reto. E não tenha trabalho depois para ficar acertando, igual eu vou ter que fazer agora. Prendi aqui as minhas pontas com alfinete para segurar. E aí, vou passar o ferro com ele dobrado também, já para vincar esse tecido. Do jeito que eu quero que ele fique. Eu vou acertar essa parte daqui, ó, tá vendo que ela ficou torta na hora que eu cortei? Vou medir a partir daqui pra baixo, as medidas certinhas, vou passar o giz e vou cortar com a tesoura pra poder acertar.
Já acertei aqui meu cós. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cós e vou dobrar 1 centímetro para dentro aqui e vou vincar com ferro. Então, eu vou pegar ele aqui, vou abrir, vou marcar 1 centímetro em volta de todo um lado, né? Pode ser qualquer lado, não importa. Mas você vai vincar com ferro aqui 1 centímetro, faz a marcação certinha e passa o ferro para poder vincar ele aqui. Pronto, eu dei uma vincadinha com ferro aqui, só para deixar marcadinho esse 1 centímetro que a gente desenhou. E aí eu vou pegar nossa saia aqui agora. E com um lado que eu não vinquei, eu vou colocar a costura da lateral do nosso cós com a costura lateral da nossa saia. E eu vou fazer isso dos dois lados, para ver se ele tá batendo certinho. Se os dois lados eles estão do mesmo tamanho. Aqui no caso, o meu cós ele ficou maior, porque eu cortei ele maior mesmo para poder ter espaço para fazer ajuste. Então eu vou dobrar minha saia aqui no meio, pelo lado do avesso. Vou colocar aqui, pegar meu cós, dobrar no meio também. Pra ter mais ou menos uma noção do quanto que do quanto eu vou precisar apertar. Meu cós aqui, ó, ficou maior, mais ou menos uns 2,5 centímetros. Então, eu vou precisar apertar 2,5 centímetros aqui, 2,5 centímetros aqui. E aí, eu vou fazer a conferência da minha cintura também aqui no meu cós. Vou pegar a circunferência da minha cintura, vou dividir por 4 e vou ver se o meio dela aqui, ela tá batendo. E aí, se for necessário, também já vou consertar aqui, porque aí eu já vou fechar essa costura para que ela encaixe perfeitamente aqui na minha saia. A minha cintura tem 86, dividida por 4 dá 21,5. Então, vou pegar dessa ponta daqui pra cá, ó, 21,5 terminar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar essa linha aqui. Pra fazer coisa, eu sempre gosto de trabalhar com sobra, pra ele ficar certinho. Então, eu vou juntar, já sei que aqui eu tenho que juntar o meu tecido e vou fazer uma nova costura daqui pra cá e fechando aqui. E aí, vou fazer essa mesma medida aqui do outro lado também. 2,5, 2,5 e dobrando no meio, 21,5. E vai dar aqui. Então, eu vou fechar essa parte daqui e vou fazer uma nova costura agora com essa correção que eu já fiz. Com a correção, olha o tanto de sobra que ficou aqui. Isso aqui a gente vai cortar, mas antes a gente verifica pra ver se ela tá batendo certinho. Então, vou fazer a conferência aqui agora pra ver se as minhas costuras elas estão batendo. A ponta aqui do meu cós com a ponta do outro. Tá certinho, uma na outra. Então, agora eu já sei que eu posso cortar essa sobra aqui, que não vai ter problema. Vou pegar aqui. Já vou aproveitar e fazer o outro pique também. De um lado. E do outro. Essa parte aqui, ó, que a gente vincou com ferro, tá vendo? A gente vai deixar ela pra dentro. Pra fazer o acabamento daqui de dentro. Então, a gente vai pegar ela e vai jogar pra trás. A gente vai fazer a costura da saia aqui, ó. A gente vai juntar a saia com o cós pelo lado que a gente não vincou primeiro, tá vendo? Por quê? Porque depois que essa costura tiver feita aqui, que a gente for dobrar, depois que ele tiver junto aqui, ó, quando a gente for dobrar ele, a gente vai fazer isso aqui, ó, e vai passar uma costura rente, tá vendo? Então, ele vai ficar bem certinho aqui em cima, bem acabadinho, desse jeito aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar a minha pence aqui. Vou marcar minha costura aqui do meu cós, vou botar ela exatamente em cima da minha costura aqui da lateral, um em cima da outra, certinho. Vou vincar aqui com o alfinete, vou segurar aqui com o meu alfinete, o outro lado a mesma coisa, vou colocar aqui a lateral da minha saia com a costura do meu cós, um em cima do outro, certinho. Já virando essa ponta daqui também pro outro lado. Seguro com o meu alfinete. E aí, agora, eu vou passar uma alinhave pra segurar todo esse tecido aqui do meu cós junto com a minha saia. Aqui, a princípio, eu vou alinhavar
justamente para eu ter uma noção, mas eu não vou costurar depois de alinhavar porque eu ainda tenho que pôr meu zíper, e eu quero que a costura ela fique toda embutida. Então eu vou colocar aqui, ó, um em cima do outro. Pronto, nosso cós tá alinhavado aqui, a gente já consegue ter uma noção também de como é que a saia tá ficando. E aí, ó, quando a gente for fazer o acabamento dela, desse lado de cá, ó, toda essa costura daqui que a gente fez, ela vai ficar escondidinha, porque a gente vai virar aqui e vai fazer uma costura rente, que vai bater em cima dessa costura de cá, vai ficar bem escondidinha. Aí aqui, gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas tem que passar uma costurinha também unindo essas duas pontas. Eu vou passar o overlock aqui, ó, pra dar acabamento, antes de grudar de fato o meu cós nos dois lados. Então eu vou desmanchar um pouquinho essa costura que eu fiz aqui, ó, esse alinhave, e vou fazer o acabamento aqui com o overlock. Pra grudar esses dois lados aqui, eu já volto com vocês. Pronto aqui, ó, fiz a costura aqui, unindo o cós à saia. Fiz toda a limpeza, tirando os fios que ficaram sobrando, né? Essas linhas que estão aqui, elas são do desfiado da saia. Vou aproveitar e passar overlock aqui pra dar acabamento nessa parte aqui. E aí eu volto com vocês. Pronto, com essa parte aqui já costurada e feito o acabamento na ponta, a gente vai passar pro zíper. Com o zíper finalizado e pregado, a gente vai conseguir fechar a lateral da nossa saia, também já vai conseguir dar o acabamento aqui fechando o nosso cós, e aí depois, por fim, passando pra bainha. E aí agora a gente vai passar pro zíper, porque com o zíper pregado, a gente vai ter uma noção de como é que ela tá no corpo, se a gente vai precisar fazer algum ajuste, vai precisar apertar pra, de fato, costurar esse cós aqui no lugar, né? Fazer os ajustes que forem necessários, conseguir fechar o cós e aí passar para finalização da saia. Então eu vou pegar aqui, ó, a ponta da minha saia e vou desenhar os 5 centímetros que eu deixei aqui de margem pro zíper. Eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Você vê que esse tecido meu aqui, ó, da parte do meu cós ficou um pouquinho menor. Então, como eu tô medindo toda a saia de baixo pra cima, eu tô seguindo essa linha aqui. Então, eu coloco a minha régua um pouquinho mais pra trás, seguindo mais ou menos a medida que tá aqui, ó, pra poder fazer essa marcação de cá pra ela ficar retinha também. Esse zíper que eu comprei aqui, ele tem 30 centímetros. Eu comprei um pouco maior, né? Porque normalmente a altura do meu quadril é de 20 centímetros, mas eu comprei um pouco maior para dar um pouco mais de conforto. 20 centímetros é o mínimo que você precisa para colocar um zíper. Era a partir da sua cintura, a partir de onde começa a sua saia até a altura do seu quadril. Você tem que ver isso aí na medida do seu corpo, para ele conseguir abrir até a parte mais larga e você conseguir vestir a saia de forma confortável. O mínimo, onde começa a sua saia até a altura do seu quadril, a medida mínima para você comprar o seu zíper. Esse aqui tem 30, é 10 a mais do que eu precisaria, né? Mas eu comprei a mais justamente para dar conforto. Esse zíper aqui é um zíper invisível, então ele é diferente do que aquele zíper comum. Eu comprei ele já para mostrar para vocês mais ou menos como é que vocês pregam, para ter esse conhecimento também. E aí, quando você for fazer sua saia, você pode escolher o zíper que você quiser, né? Esse daqui, ele fica mais escondidinho, então ele dá um acabamento mais bonito. Nesse caso aqui, ó, esse zíper é um pouco mais claro que a minha saia, mas como ele fica bem escondido, não tem tanto problema do que, por exemplo, se fosse um zíper comum. Zíper comum, você tem que comprar ele exatamente da cor, porque essa parte aqui, ela ainda aparece na parte de trás da sua saia. Então, até pra você não ter um acabamento feio, você tem que comprar exatamente da cor, senão destoa muito. Pronto, ó, pra colocar meu zíper aqui, eu não vou pregar esse zíper a partir do começo do meu cós, porque essa parte de cá, ela vai ficar dobrada. Então, eu vou pegar ela, vou pegar a partir da marcação aqui do meu zíper, onde vai começar, onde começa a abertura, com essa parte virada pra cá. Em cima
onde vai começar, na verdade, em cima da marcação onde eu vinquei com ferro aqui, ó. Porque é onde a minha saia vai ficar dobrada. Então, eu vou colocar esse acrílicozinho que marca o começo do meu zíper em cima. Vou segurar aqui com o alfinete. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Meu zíper, viro os dentinhos pro lado da lateral da minha saia e coloco a marcação de onde começa, geralmente pode ser um ferrinho, isso aqui é um acrílico, né? Em cima de onde eu vinquei com ferro, que é onde vai ficar a dobra do meu tecido. Vou colocar aqui e vou segurar com o alfinete. Então, os dentinhos aqui, ó, do meu zíper, eles ficaram virados pra lateral da minha saia, né? E aí agora eu vou alinhavar todo esse zíper aqui bem certinho, o mais fechadinho possível que você conseguir, porque com esse zíper pregado, eu já vou conseguir colocar essa saia no meu corpo, fechando ela e ter uma noção de como é que ela vai ficar, se eu vou precisar fazer algum ajuste ou não. Porque essa saia aqui, como eu mostrei pra vocês, eu cortei ela num tamanho maior pra poder conseguir ajustar ela. Como é uma saia que ela fica mais fechada, não é uma saia reta, e esse tecido aqui ele estica um pouquinho, talvez seja necessário fazer algum ajuste para que ela caia perfeitamente no seu corpo, né? Como eu comprei maior, como eu cortei maior, já vai ser necessário que eu faça um aperto aqui. Mas como eu não tenho noção ainda de quanto que eu vou precisar apertar, fechar o zíper aqui bem certinho para eu conseguir, mesmo alinhavado, fechar e abrir ele, passar o alinhave aqui bem apertado nesse zíper para que eu consiga fechar e abrir o zíper é essencial para que eu consiga vestir ela depois, sem ter o zíper necessariamente pregado na minha saia. Pronto, aqui, preguei o zíper aqui. Tentei pregar o mais fechadinho possível para já ter uma noção aqui de como ele vai ficar na nossa saia. Vou fazer uma alinhave aqui nessa parte de trás, juntando essas duas partes aqui, ó, uma na outra, embaixo do zíper. Vou fazer uma alinhave descendo e deixando 10 centímetros aqui acima da bainha. Minha bainha deu 3 centímetros, então acima de 3 aqui, vou marcar 13 da ponta, né, a partir da ponta, 3 de bainha. Vou pegar a partir desse ponto aqui e vou descer mais ou menos até que assim. Só para ter uma noção de como é que a saia vai ficar, né? Vai ser uma alinhave simples, a gente não vai fechar a costura agora. Só para conseguir vestir a saia e já ter uma noção de como é que ela tá no corpo. Vou fechar bem essa ponta aqui para ela não abrir quando eu for vestir. Aí com a saia desse jeito aqui, eu vou vestir ela e vou mostrar pra vocês como é que ela tá. E aí a gente já consegue ter uma noção se a gente vai precisar fazer algum ajuste nela antes de fechar ela completamente, né? Só de vestir a saia do jeito que ela tá aqui, mesmo ela ainda estando desajustada aqui, tá um pouco folgada, o zíper não tá pregado certinho, que a saia ela tá um pouco folgada aqui na parte da cintura. Então eu vou precisar fazer um ajuste aqui nessa lateral para poder conseguir consertar a minha saia, né? Dá pra ver aqui, ó, tanto que ela tá folgada. Dá pra ver aqui, ó, pro lado de cá, que ela tá fazendo uma leve pontinha aqui, que isso aqui a gente tem que acertar na hora, corrigindo a costura, né? Porque quando a gente desenha o molde, a gente desenha uma linha reta pra cá e uma linha reta pra cá. Então isso aqui a gente tem que tirar na hora da costura pra ela não fazer essa ponta esquisita aqui. Dá pra ver que a saia ela fecha, né? Ela não é igual a saia reta que a gente aprendeu, ela dá uma leve afunilada. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui é ajustar essa saia pra ela ficar certinha aqui. Vou ter que abrir a costura, fechar um pouco mais a parte da saia e fechar um pouco mais a parte do cós para ele encontrar novamente. Vou fazer essa alteração dos dois lados. Vou mostrar pra vocês como é que faz, né? Caso vocês precisem fazer também. E aí com esse ajuste aqui na lateral feita, a gente consegue passar pro zíper para poder fechar e terminar a barra. Então vou começar virando a minha saia ao contrário. Vou tirar esses alfinetes aqui, para não me atrapalhar. E aqui eu vou desfazer essas costuras mais ou menos uns 3 centímetros para um lado, uns 3 centímetros para o outro. Vou fazer isso desse lado e vou fazer isso do outro lado, das duas laterais. Pronto, aqui, esse lado já tá todo aberto. Vou passar pro outro lado e aí eu volto com vocês. Pronto, já desmanchei os dois lados. Esse lado de cá, eu já fiz o ajuste, né, com o alinhave, marcando. E eu vou fazer do outro lado agora pra mostrar pra vocês como é que se faz.
Depois que você desmanchar essa costura aqui, você vai entrar aqui pelo forro e vai puxar. Aí você vai conseguir ter uma visão melhor, tanto do lado do forro, da costura do forro, quanto da costura da saia. Pro meu ajuste, o meu ajuste da minha saia, eu vou fazer o ajuste de 1,5 cm em todos os lados. Eu vou marcar 1,5 cm desse lado do tecido, 1,5 cm do lado do forro e 1,5 cm no cós também. Então aqui no meu caso, eu vou marcar aqui, a partir da costura, né, claro, 1,5 cm, uma marcaçãozinha aqui, do outro lado a mesma coisa, só pra ter um guia aqui, né, pra a costura bater. E aí eu vou começar mais ou menos aqui pra baixo, mais ou menos na altura do quadril, pra ir afunilando, pra essa costura não ficar muito marcada. E aí eu vou abrindo ela aos pouquinhos. E aí eu vou segurar bem aqui na saída da minha agulha pra eu conseguir vestir essa saia e essa costura não acabar abrindo e eu não tendo que fazer tudo de novo, né? Pegar o forro agora e fazer a mesma coisa. Essa sobra de tecido aqui, depois do ajuste, você pode optar por manter ou cortar ela, né? E como não é uma sobra muito grande, eu vou deixar. Porque se mais pra frente eu precisar de uma sobra, isso aqui é uma quantidade boa de tecido pra fazer uma folga na minha saia. Mas se caso você preferir, né, que retirar, é só você cortar e fazer o acabamento novamente, seja com zigue-zague ou com overlock. Os dois lados aqui foram ajustados, tá vendo? Tanto o lado da saia quanto o lado do forro. Eu vou desvirar novamente aqui pro lado correto, o lado do avesso, e aí eu vou mexer aqui agora, que é o meu cós. Então, no meu cós também, eu vou marcar 1,5 cm, mesmo tanto que eu apertei do outro lado. Fazer uma marcaçãozinha aqui só pra eu conseguir ter uma noção, não me perder. E aí, eu vou subir aqui também do outro lado, 1,5 cm, fazer uma marcaçãozinha só pra não me perder. E aqui no meio, 1,5 cm também. Pronto, as três partes do meu tecido estão ajustadas. O cós, o forro e a saia. Agora eu vou virar ela aqui e vou vestir novamente para ver como é que ela ficou no meu corpo. Pronto, vou vestir aqui para ver se tá certinho. Você pode ver que aqui ainda tá aberto, né? O lugar onde eu descosturei. Isso aqui eu só vou fechar depois de vestir, ver se tá certinho. Se tiver onde eu alinhavei, eu vou fechar com costura mesmo na máquina. E aí sim, eu fecho essa parte de cá e aí volto pro zíper. Pronto, aqui já dá pra ver que a saia com o ajuste que foi feito já ficou bem melhor. Ela não tá com muita sobra, tá levemente folgada, porque a gente não quer uma saia torando, né? Uma saia extremamente apertada que fique incômoda de vestir. Aqui a saia tá com esse volume, porque o zíper não tá fechado corretamente, ele só tá alinhavado pra segurar. E como eu tô com bermuda e uma camisa por baixo, né? Ela não fica certinha, mas já dá pra ter uma noção que vestindo ela, essa parte de cá da cintura e o caimento dela já tá ok. Se eu tiver que mexer em alguma coisa, vai ser nas costuras aqui da lateral pra tirar a ponta. Mas como eu fiz o ajuste da minha saia e do meu forro pegando aqui, eu já consegui remover um pouco daquela ponta que tava aqui na minha saia. Vocês conseguem ver a diferença? Ela já não tá com aquela ponta esquisita que tava fazendo aqui. Então aqui eu já consigo fechar todas as costuras que eu fiz aqui com o meu alinhavo. Vou virar minha saia do avesso. Entre o forro e a saia eu vou puxar pra cá, pra eu conseguir ver os dois alinhados que eu fiz. E aí eu vou conseguir fazer o ajuste aqui com costura. Então eu vou fechar todos esses alinhados aqui com costura de máquina. Eu vou cortar um pouco dessa sobra aqui que deu, porque não tem precisão de ter tanto tecido, né? Ainda vou deixar ficar assim, porque é uma margem de sobra boa, se caso eu precisar fazer algum ajuste. Vou fazer essa costura aqui agora dos dois lados. Vou cortar a sobra aqui, mesma coisa do outro lado. Pronto, aí com as duas laterais aqui já corrigidas, eu vou fechar essa costura daqui que eu tinha aberto anteriormente. Vou fechar e vou passar o overlock novamente, desse lado e do outro também.
Pronto, tem com os dois lados aqui já fechadinhos, certinhos, tá vendo? Com costura batendo uma em cima da outra. Com essas partes fechadas aqui, agora a gente vai passar pro zíper. A gente vai costurar o zíper, mas antes disso a gente vai fechar essa costura que a gente fez aqui, ó. A gente vai deixar essa parte aqui fechada primeiro e depois vai passar pro zíper. Então eu já vou virar minha saia aqui e essa costura que eu fiz aqui, eu já vou passar na máquina para poder fechar. Pronto, a nossa costura aqui. Nossa costura aqui ficou fechada. Agora a gente vai passar pro zíper. Eu vou abrir ele aqui e vou jogar essa pontinha aqui, ó, aqui pra dentro do zíper. Vou puxar ela pelo lado de fora. Tá vendo? Pra chegar ela bem até o final. Vou fazer a costura rente. E aí, como é um zíper invisível, ele é bem mais fácil de você costurar, mesmo sem você não tiver pezinho. Porque a máquina, você consegue trocar esse pezinho dela aqui, ó. A máquina você consegue trocar esse pezinho aqui para um pezinho específico para você costurar zíper. Como eu não tenho, eu vou fazer com esse daqui mesmo. Mas você consegue costurar com esse pezinho aqui também. E aí, quando é zíper invisível, você consegue ver bem claramente os dentinhos aqui, ó. Porque eles ficam escondidos para a parte de dentro. Então, o que você vai fazer? Você vai puxar aqui, ó, os dentinhos, tá vendo? E tentar costurar o mais rente possível com essa linha aqui, ó. Então, você abre e aí você vai tentar costurar o mais rente possível com isso aqui, ó. Claro que não em cima, né? Você tem que costurar um pouquinho mais pra cá, mas você costura o mais pertinho possível que você conseguir aqui. Eu vou fazer essa costura desse lado até terminar o meu zíper aqui, ao máximo que eu conseguir chegar, né? Nessa parte de cá, mais embaixo que eu conseguir, porque essa parte, esse metalzinho aqui atrapalha o pezinho da máquina chegar até lá embaixo. Vou fazer isso desse lado e vou fazer isso do outro. Eu vou gravar um lado pra mostrar pra vocês, esse vídeo não ficar muito longo. Eu quero deixar ele aberto aqui, pro pezinho da máquina cair, já empurrando ele pro lado, tá vendo? Que aí ele já vai me ajudar. Enquanto ele vai correndo, o próprio peso do pezinho já vai abrir ele pro lado de cá. Fiz um retrocesso. E aí eu vou costurar essa parte bem devagarzinho. Vou parar aqui, fazer um retrocesso. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque é linha, né, vermelha, mas eu acho que dá pra ver aí, ó. Tá vendo a costura, como é que ela ficou bem rente em cima? E aí, quando você vira, tá vendo? Ele esconde a maior parte do zíper possível, ele fica bem certinho, ó. Obviamente, essa costura daqui, ela não vai ficar tão perfeita, né? Porque você tá fazendo com um equipamento que não é o correto pra poder pregar um zíper, mas você consegue aprender, pelo menos, o básico com ele, e depois você vai melhorando. Mas o ideal é que o zíper ele fique completamente escondido. Então, eu fiz essa primeira costura para prender ele bem. E aí, normalmente, o que eu faço depois? Eu volto tentando jogar mais rente ainda a costura. Então, normalmente eu faço duas costuras, né? Uma para pregar o zíper e a segunda já para deixar ele bem escondidinho. Mas essa segunda eu só faço depois que eu consigo pregar. Quando eu termino de pregar os dois lados também, né? Faço essa segunda. Fiz essa primeira costura, né? Já para deixar o zíper preso. Eu vou passar outra costura aqui para poder prender esse zíper no tecido. Tá vendo como é que ele fica levantando? Coloquei meu pé de máquina aqui. E aí, do jeito que ele tá aqui mesmo, eu vou passar uma costurinha só para poder prender o zíper para ele não ficar levantando desse jeito aqui. E não vou descer muito mais, porque depois eu vou terminar de dar acabamento, né? Só para o zíper já ficar no jeito, ele não ficar levantando, tá vendo? Aí o zíper ele fica bem rente ao tecido. Então, quando você for dobrar, inclusive, né? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar levantando, né? Vai deixar a roupa muito mais certinha. Essa primeira costura que eu fiz aqui,
E essa costura de cá prendendo o zíper, rente ao tecido, eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado. E aí a gente fecha ele e vê se vai precisar, né, jogar uma costura um pouco mais perto para deixar ele mais escondido. Pronto, eu terminei de pregar, né, os dois lados. Fiz a costura rente aqui e fiz essa costura para poder segurar as abas do zíper, né, para ele não ficar levantando. Fiz dos dois lados. Fechar aqui agora para ver como é que ele ficou. A costura daqui, ó, ela bateu certinho uma com a outra, tá vendo? Retinha. E aí, você pode ver que o zíper invisível, ele fica assim, ele fica mais escondidinho do que o outro. Aqui, por exemplo, dava pra chegar um pouquinho mais essa costura, mas levando em conta que eu tô usando o pezinho que não é apropriado pra isso aqui, né? Não é o pezinho pra poder pregar zíper, o resultado ficou bem legal. E aí, no caso, se você quiser chegar mais um pouquinho, né? Igual aqui embaixo, tá vendo? Que o zíper, ele fica quase invisível, você pode fazer isso também. Eu vou consertar essa parte de cá, tentar chegar mais um pouquinho, né? Pra prender esse tecido. E já vou aproveitar também para poder fechar, ó, porque como o zíper, a agulha, né, da máquina, ela não chega aqui embaixo por causa do ferrinho aqui, né, para poder abrir, essa costura, esse buraquinho que fica aqui, a gente fecha aqui embaixo. Então, a gente pega essa costura que a gente fez aqui e sobe ela um pouquinho, né, para poder tampar esse buraco. Aí, para fechar aquele buraco lá, ó, tá vendo? Essa aqui é a costura do final do zíper, né? Esse aqui é a costura que segura a aba do zíper, a sobra, né? Pra ela não ficar fazendo barriga. E aí, o que eu vou fazer é pegar essa costura de cá e fechar ela aqui. Então, vou pegar o meu zíper aqui, ó, que ainda tá alinhavado. Soltar ele. Vou encaixar aqui na minha máquina. E aí, ó, eu vou puxar esse zíper aqui pra fora. Pra a agulha não bater nele. Encaixo, desço o pé da máquina. E aí, já puxei ele pra cá, ele não vai ficar em cima. E aí, vou subir reto, tentando encontrar com essa costura daqui o máximo que eu conseguir. Meu dedo aqui, ó, ele tá empurrando o zíper pra fora. E eu vou virar pra ver como é que ele ficou. Pronto, aí ficou bem fechadinho, tá vendo? Aí na hora de usar não vai correr o risco dele ficar abrindo. Olha como é que ele ficou. Aqui desse lado, ó, dá pra ver que a minha costura podia ter descido mais um pouquinho, ó. Ainda tá aberto, o outro lado ficou mais fechado, tá vendo? Então, como é que eu corrijo isso? Eu vou descer meu zíper até o final. Vou pegar meu zíper aqui, vou descer ele até o final. Vou subir o suficiente para conseguir enfiar o puxador dele pra dentro. Ó, um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo colocar. Não, ainda não. Subir mais um pouquinho. Eu quero colocar dentro desse buraco aqui, ó. Aqui, tá vendo? E aí, vou virar ao contrário, ó. E pegar aqui pela parte de trás e vou abrir, ó. Tá vendo? Então, essa costura daqui, tá vendo? Que tinha que estar mais costuradinho aqui, fechando. Isso aqui que eu vou fazer de volta. Então, vou pegar aqui com o zíper aberto, vou encaixar na minha máquina e vou descer essa costura aqui, ó. O puxador tá pra fora. Vou jogar pra dentro. Do outro lado, eu pego ele aqui e puxo. E aí, terminado o nosso zíper aqui, ó, estando ele pregado certinho, as laterais ajustadas de acordo com o que a gente precisa, agora sim a gente pode fechar o nosso cós. Então, eu perdi a gravação fazendo essa parte aqui de cima da saia com vocês, ensinando a dar esse acabamento aqui, fazer a costura aqui assim. E aí, voltei aqui, vou ensinar vocês a fazer, eu desmontei essa parte de cá, porque obviamente eu não vou desmontar a saia que tá quase toda pronta. Mas aí, o que eu ensinar pra vocês a fazer um lado do zíper, vocês vão repetir do outro. E aí, pra poder fazer esse acabamento aqui assim, né, pra ele ficar assim, vocês vão fazer do outro lado também. Então, tô com a minha saia aqui, a gente já tá com o zíper dela pregado. O que eu vou fazer? Vou pegar o zíper dele aqui, vou jogar de ladinho e vou dobrar o meu cós no meio. Exatamente onde eu marquei aqui, que eu vinquei para um lado, eu vou dobrar em cima. Vou pegar um alfinete aqui e vou colocar aqui em cima, para segurar meu tecido. Tomar cuidado para não puxar, porque como esse tecido aqui é um tecido que estica,
Se você puxar, ele vai ficar engenhado, né? E aí, com a ajuda de um giz branco, você vai riscar por cima da sua saia, porque o giz ele vai marcar exatamente o dentinho aqui do zíper, que fica, por assim dizer, ele fica marcado aqui. Quando você passa o dedo, você consegue saber onde é que ele tá. Então, o giz, ele vai te dar um caminho para você fazer uma alinhave e depois uma costura o mais perto possível dessa parte aqui. Então, passou o giz, a gente vem com a alinhave. Com a alinhave feito, você vai passar uma costura o mais rente possível aqui. Então, aqui no meu caso, até para facilitar, eu vou começar de baixo para cima. Então, eu vou encostar aqui a minha agulha perto do dentinho. Vou abaixar meu pé e vou começar a costurar. Passando o dedo aqui, ó, você vai sentindo onde é que tá o dentinho. Para você não bater a sua agulha em cima. Aí, você virando aqui, ó. Você tem a parte do seu zíper toda embutida. E aí, você vai fazer esse procedimento aqui, desse jeito aqui que a gente fez, dos dois lados do seu zíper. Terminou, coloca o dedo pra dentro, vira, você acerta essa parte aqui, dá uma puxadinha no seu zíper, tá vendo? E aí, com as duas partes desse zíper desse jeito aqui terminadas, a gente vai dar acabamento agora no nosso cós. Pro cós, você tem que prestar atenção no seguinte, sempre coloca a costura em direção à costura que você já fez aqui em cima, para o acabamento ficar bonito. Então, primeiro, você vai pegar e vai marcar, vai acertar essas costuras aqui, uma em cima da outra com o alfinete. E depois que você fizer a marcação de todas as laterais aqui, ó, lateral costura com costura, o tecido já vai estar parcialmente aqui marcado, né? A parte de trás da saia vai estar distribuída com a parte de trás, né? Então, o tecido aqui vai ficar certinho. Com isso feito, você vai pegar e vai alinhavar a sua saia. Só que ao alinhave, a gente não faz pelo lado do avesso, a gente faz pela frente. Então, você vai pegar um alfinete aqui, com o tecido dobrado aqui certinho, onde a gente tinha vincado. Vai enfiar seu alfinete, coloca o tecido certinho assim, ó. Enfia seu alfinete e prende o tecido aqui, só pra ter certeza que ele não vai correr. Já tem uma aqui, coloquei um no meio. Então, você vai fazer isso ao longo da sua saia. E aí, você vai começar a alinhavar pelo lado da frente, colocando a sua agulha aqui. E aí, pra você ter certeza que pegou do lado ao contrário, você dá uma viradinha e confere. Então, eu vou começar aqui. Aí, essa parte da frente aqui, ó, que é a parte do zíper, até pra dar um acabamento bonito, deixa eu desfazer aqui que eu esqueci de fazer isso. Pronto. Vou fechar meu zíper aqui. Joga a sobra de tecido pra dentro. Coloco o alfinete. E aí, eu vou terminar de alinhavar aqui, ó, pra aquela sobra de tecido que ficou dentro ficar toda escondida por trás do acabamento. E aí, agora, eu vou passar com a minha máquina uma costura aqui, rente, entre essas duas uniões, do cós e da saia, pra ela ficar bem escondida. Passando essa costura aqui, eu sei que por trás ela também vai segurar esse acabamento de cá, porque todo o alinhavo que eu passei aqui, rente, pegou na parte de trás. Não vai acontecer o que aconteceu com a minha aqui, por exemplo, tá vendo? Que não pegou e é um buraquinho depois que eu tenho que puxar aqui e acertar. Então, faça isso aqui em volta da sua saia inteira, alinhave ela inteira. E aí, na hora que você tiver certeza que os dois lados estão corretos assim, você vai pegar e vai passar uma costura. Faça essa costura aqui bem devagar para sua agulha conseguir pegar o mais perto possível do meio, porque quando ela faz isso, a costura fica escondida e não fica aparente. Aí, de um lado, ela fica bem escondida e do outro lado você consegue pegar também o acabamento. Faça isso em torno da sua saia inteira. Terminado todo o cós, aí a gente passa para nossa bainha. Para fazer a bainha, a primeira coisa é fazer o acabamento dela aqui, ó, na ponta. Eu vou passar o overlock e aí, se você não tiver overlock, você passa o zigue-zague aí na sua casa. Aqui a gente vai começar a dobrar nossa bainha. Já fiz o acabamento dela aqui no overlock. Uns 3 centímetros. Segurando aqui com alfinete,
pra deixar ela certinha. E vou fazer do outro lado. A gente tá dobrando ela aqui assim, ó. Então, pra fazer o acabamento dessa ponta aqui, ó, a gente vai dobrar o tecido pra dentro, observando a costura aqui, né, pra não puxar muito pra um lado. Marca aqui com onde o tecido ele termina, aqui. Dobra pra cima. Marca onde ele termina aqui. E aí você vai unir essa ponta de cá, né, que seria essa ponta daqui, que seria a união entre a dobra de cá e a dobra de cá, né, o ponto de união. Você vai ligar ele aqui e ligar ele aqui. E aí você vai dobrar no meio. Esse é o final da ponta e esse é o final da ponta. Então, você vai colocar um em cima do outro, fazer uma costura reta. Fazer uma alinhave reta. Um final no outro final e aí você passa o alinhave. Virou pro outro lado. Pronto, você tem a pontinha feita. Vou terminar de rodar com o alfinete aqui, vou passar no ferro e aí depois a gente segue alinhavando. Então, com a nossa barra já marcada aqui certinho, né, nos centímetros que a gente delimitou lá no nosso molde, com essa parte aqui, ó, da ponta já feito o acabamento, igual eu ensinei pra vocês, a gente vai começar fechando essa costura aqui, ó, nessa marcação onde a gente desenhou pra poder alinhavar e deixar a ponta certinha. Primeira coisa que a gente vai fazer é nas duas pontas, virar do outro lado aqui, passar essa costura. Fechou essa costura? Remove a sobra de tecido e faz o acabamento. Pronto, ó, fiz o acabamento aqui, a gente vira a pontinha. Vou fazer a mesma coisa nessa ponta de cá do outro lado. Ó, as duas pontinhas, elas estão feitas, né? Quando você terminar de fazer, você coloca a sua saia certinho aqui, ó. E aí você junta as duas pontinhas pra ver se elas estão batendo. Se por acaso uma tiver maior do que a outra, é só você virar e levantar ou abaixar um pouquinho essa costura. Tá faltando fazer o acabamento do lado de cá, né? Mas aí é só você abaixar ou levantar um pouquinho essa costura, porque é aqui que é a ponta. Então, se elas não estiverem batendo, você consegue corrigir, né? Na costurinha daqui de dentro. Antes de mais nada, eu vou passar pra poder assentar essa costura pra ela ficar bem certinha, pra depois a gente passar pro alinhavo e fazer a barra final. Pronto, e com a barra passada do ferro, né, já com o tecido vincado, a gente passa agora pro alinhavo. Antes de mais nada, eu vou fazer uma marcação aqui na saia, marcando os centímetros que eu deixei de barra para fazer uma costura reta. No meu caso aqui, eu deixei 3 centímetros, mas eu vou marcar 2,5 para ter certeza que a costura que eu fizer aqui em cima vai pegar também no tecido que tá aqui atrás. Porque quando a gente passa o overlock, às vezes a gente pode diminuir o tecido sem querer. E aí, isso aqui garante também que a costura que vem dos dois lados, chega aqui no meio, elas se encontram. Que não fiquem uma nem pra cima nem pra baixo, né? Que elas fiquem retinhas uma com a outra. E agora a gente pode fazer o alinhave seguindo essa linha que a gente fez. Pronto, e com o alinhave feito, agora a gente pode passar pra costura pra poder finalizar a nossa saia. Prontinho, e assim ficou a nossa barra na saia. Vou passar e lavar ela pra costura ir pro lugar e aí a gente pode vestir pra ver como é que ficou.